em direção à tua filha. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Os versos são do 22 ao 31. Gênesis 32, do 22 ao 31. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. 28. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Amado Espírito Santo, nós vamos agora, Senhor, nos próximos minutos, nos debruçar e meditar sobre a Tua palavra. Por favor, Senhor, fala conosco. Nós precisamos da Tua voz, nós precisamos do Teu toque. É uma noite de encontro, Senhor, uma noite de reencontro contigo. Eu te peço, leva a nossa mente, o nosso coração cativo a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Estamos no segundo culto desse domingo. Pela manhã já tivemos um culto aqui com a igreja quase cheia, graças a Deus. E não fui eu quem ministrei pela manhã, mas foi nesse mesmo tema. A nossa irmã Adriana, ela ministrou aqui e Deus usou ela tremendamente. Tivemos aqui reconciliação, tivemos gente aceitando Jesus aqui. Foi uma manhã incrível com o Espírito Santo. E tenho pedido a Ele graça para que eu possa conseguir expressar pelo menos 10% do que ela ministrou aqui hoje de manhã. É uma responsabilidade, a mulher hoje aqui foi canela de fogo. Antes de nós mergulharmos no encontro marcante de Jacó com Deus nesse lugar, eu quero pensar um pouco com você o que leva a essa situação. Eu quero pensar um pouco com você. Talvez você não conheça, a história ela é muito conhecida, a história de Jacó, mas nós estamos trabalhando sempre com públicos diversos, então é possível que hajam pessoas aqui que não conheçam bem essa história. Então eu quero ambientar você um pouco na história, dentro do conceito, do trajeto dele. Esse homem, ele não chega nessa luta que nós lemos aqui por um acaso. Essa luta, esse momento acontece, não é algo que acontece assim involuntariamente. Não. Esse homem, ele tem uma história marcada por conflitos, por escolhas que são questionáveis e, sobretudo, por uma crise de identidade. Jacó é um homem que traz na sua vida um DNA, um histórico de crise de identidade. Primeira coisa que nós vemos, está registrada, quem gosta de registrar, quem não gosta de registrar ou não quer, depois você pode assistir no YouTube essa pregação e você pega lá os textos. Primeira coisa nós vamos ver que é o nascimento dele.
Jacó, ele já nasce marcado por uma disputa. Desde o ventre dele, ele tem uma luta com o seu irmão. Isso está registrado, e o nome do irmão é Esaú, está registrado no capítulo 25, dos versos 22 a 26. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Aí isso já mostra uma natureza competitiva e um caminho turbulento que esse moço, esse bebê, teria pela frente na sua jornada. A segunda coisa que marca de forma muito importante a vida de Jacó é que ele tem um histórico, irmãos, de engano e de manipulação. Há um histórico na vida dele. Engano e manipulação é algo que faz parte dele. Esse homem, ele engana o seu pai, buscando o direito de primogenitura que não era dele. Ele nasce subsequente a Esaú. Para nós aqui, na nossa cultura, isso não faz muito sentido, essa questão de primogenitura. Mas para essa cultura, isso é algo muito importante. As principais bênçãos vinham para o primogênito. As melhores porções da herança vinham para o primogênito. Ser primogênito para essa cultura era uma bênção muito grande. E então nós encontramos, você vai encontrar no registro, em Gênesis 25, 29 a 34, também em Gênesis 27, de 1 a 29, você vai encontrar que ele engana seu pai. Seu pai tem problemas com a vista e ele faz uma trama com a sua mãe. Ele macumunado com a sua mãe, ele dá uma enganada no velhinho, no seu pai Isaac. Ele muda a característica do seu corpo, do seu braço, ele faz lá toda uma trama. O velho sente que a voz não é muito parecida com a de Esaú, e ele mente, ele engana. Há uma crise de identidade aqui, porque o seu pai pergunta para ele: é Esaú? E ele diz: sim, meu nome é Esaú. E ele está mentindo, porque ele é Jacó. Lá na frente isso vai fazer sentido. Deus vai tratar com isso lá na frente, sobre a identidade desse homem. Para ele se dar bem, ele monta toda uma estratagema, e então ele faz com que ele tenha a bênção que não lhe pertence. O nome hebraico desse homem é Yaakov, que vem da raiz Akev, que significa especificamente calcanhar, aquele que segura o calcanhar. Esse é o nome Jacó. Mas, por conta da história, por conta do currículo da vida dele, irmãos, o nome Jacó está associado a suplantador, usurpador. Olha, já pensou você levar esse nome? Ô usurpador, ô enganador, bom dia. Meu Deus, que coisa terrível. Boa tarde, enganador. Já pensou, Eliana? Você está no seu trabalho lá, fazendo as suas planilhas de Excel, passa alguém por você e fala assim: bom dia, enganadora. Como assim? Você provavelmente já ia pegar alguma das coisas, alguns objetos ali, jogar na pessoa, né? Prova que eu sou enganadora. Ele tinha as provas, ele tinha isso no DNA dele, era um enganador. Outra característica é que ele precisa então fugir. Quando o seu irmão descobre que foi enganado, o irmão promete: eu vou te matar. E ele sabia que Esaú era capaz disso, porque ele sabia o peso do problema que ele arrumou para a vida do Esaú e das benesses que ele trouxe para si. Então, ele agora é forçado a fugir para poupar a sua própria vida. E ele vai viver longe de casa agora cerca de 20 anos. Fale comigo, 20 anos. É interessante você entender que isso aqui não acontece enquanto ele é um cara novinho. Já um homem adulto, maduro, quando acontece esse processo. E agora ele vai passar 20 anos longe de casa. Mas ele vai viver longe de casa esses 20 anos com uma bagagem.
E nessa bagagem está carregando consigo indecisões no seu futuro por conta das decisões tomadas naquela situação. A lembrança constante, como que um fantasma diário na sua cabeça, na sua mente, de um passado não resolvido, de um coração inquieto, porque ele sabe que ele tem um problema não resolvido na história dele. Ele vai ter depois um problema ainda, porque se tem uma coisa que acontece, é aquilo, uma lei que não vai falhar: aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. Agora ele vai para a casa então de Labão, parente dele, e ele se apaixona pela filha de Labão. Eles fazem um trato: não, tudo bem, vai trabalhar para mim alguns anos aí. Cara, engraçado, né, o jeito desse povo casar antigamente. Trabalhe um pouco. Já pensou se eu tivesse que trabalhar, pastor Zé, para casar com a pastora Adriana? Ia trabalhar muito, né? Eu pensei que você ia falar assim: pastor, estou trabalhando até hoje. Ah, entendi. Entendi, pastor. E então ele vai, participa dessa negociação. Quando chega o dia do casamento, tcharam, você compra, mas não leva. Ele leva uma esposa do Paraguai, mas aquelas, Paraguai lá antigo, dos anos 80, falsificado. Não a paraguaia pela paraguaia, entendeu? Pela falsificação dos produtos paraguaios. Os paraguaios na internet, que não me interpretem mal, por favor. Então, ele agora lá no capítulo 29, você vai encontrar que a vida vai devolver com juros e correção monetária os frutos daquilo que ele havia plantado. Seus relacionamentos, irmãos, foram marcados por competição, ciúmes e desgaste, porque ele carrega consigo um passado mal resolvido. O retorno desse homem, para ter que voltar para a sua terra, porque um dia era necessário que ele voltasse para a sua terra, é marcado por medo. Fale comigo: medo. Pois bem, eu dei um nome para essa pregação, e o nome que eu dei para essa pregação é Lutando com o Seu Passado. Essa noite nós vamos tratar sobre algo importante, sobre um passado. Nós vamos tratar sobre presente, e nós vamos tratar essa noite, sobretudo, sobre ressignificação de um futuro com uma identidade alinhada com Deus. Essa palavra hoje, ela vai tratar sobre isso, sobre o homem Jacó, o nome Jacó e a necessidade de uma transformação. Talvez você chegou aqui essa noite e eu não conheço, e eu fico tão tranquilo com isso, eu fico tão em paz com isso, que eu não conheço o passado da maioria de vocês, ou para dizer, de quase todos vocês. Eu não conheço, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus conhece, e Ele resolveu marcar o dia de hoje na agenda dEle, para com a sua igreja, para ser uma noite de cura e ressignificação de identidade. Ele resolveu hoje tratar sobre passado. Fale comigo: Deus resolveu tratar do peso do meu passado, pois eu não preciso carregar mais essas culpas. É uma noite de cura da alma. É uma noite de cura da alma. No versículo 27 tem uma pergunta de retórica. Jacó
ele então está nesse lugar, no Val de Jaboque. Trata-se de um riacho, onde ele precisava tratar daquele riacho. Então ele está no Val de Jaboque, e ele encontra, eu já vou adiantar, ele encontra com Deus. Esse homem que está falando aqui é uma teofania. Sempre que você encontrar um artigo definido, o anjo, e o anjo escrito em letra maiúscula, trata-se de uma teofania do próprio Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então ele tem um encontro com o Senhor Deus aqui, e o Senhor faz uma pergunta para ele: como te chamas? Deixa eu te falar, trazer você para essa questão, é uma pergunta de retórica. Você acha mesmo que Deus não sabia o nome de Jacó? Você acha mesmo que Deus não sabia o passado, o histórico de Jacó? Deus sabia. Deus está tratando e perguntando para ele: como que é o seu nome? Quem você é? Qual a sua identidade verdadeira? Está alto, Natan. Eu não sei se lá fora ou se é aqui, mas está alto meu microfone. Por favor. Aqui você pode deixar quase zero, filho. Ao longo da vida desse homem, ele tenta controlar praticamente tudo com astúcia. Ao longo da vida desse homem, ele manipula situações. Mas nesse momento que ele tem um encontro com Deus, Deus força ele a encarar quem ele realmente era, olhando para a situação real dele e fazendo com que ele confesse a sua verdadeira identidade, a sua essência falha. Esse homem, ele havia mentido, acabei de dizer para você, para o pai, quando o pai dele, há 20 anos atrás, perguntou: é Esaú? E ele negou a sua identidade. Ele disse: sim, é Esaú. E não era Esaú, era Jacó. Ele vem carregando problemas internos na sua vida. E Deus agora chega e traz um confronto, dizendo para ele, eu vou parafrasear: ei, Jacó, chegou o dia de você parar de brincar com coisa séria. A vida não é uma brincadeira. Eu tenho grandes coisas para você, Jacó. Deixa eu chamar a atenção para você, para você aqui essa noite. Jacó, ele é o pai, ele é só o pai das 12 tribos de Israel. Tudo que acontece no entorno do histórico estrutural da nação de Israel é por conta dessas 12 tribos organizadas a partir de Jacó. Mas veja, esse homem, ele é o último dos patriarcas. Jacó é filho de crente. Jacó é neto de crente. Mas Jacó não é crente. Eu estou falando de Jacó. Você quer ver uma coisa? Quando você encontrar um judeu, você peça para ele falar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Eles vão encher a boca d'água para falar da importância que esses homens têm. E é claro, Jacó está dentro do projeto que Deus tem para a humanidade a partir de Israel, que é uma grande promessa feita a Abraão, seu avô. Abraão conhecia Deus, era crente. Isaac conhece Deus, é crente. Mas Jacó ele eu vou trazer para os nossos dias. O Jacó, ele frequenta o ambiente dos crentes. Tem umas passagens um pouco para trás, não me recordo agora, mas depois eu posso ver para vocês e colocar. Ou me ajuda aí, por favor. Quando Deus fala numa outra ocasião com Jacó, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. E de Jacó ele não fala, eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo, eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, perdão, e eu sou o Deus do seu pai.
mas de você eu não sou seu Deus ainda. Nós ainda não somos íntimos. Nós ainda não nos conhecemos. Veja, talvez você está aqui essa noite, talvez você seja filho de crente, talvez você seja neto de crente, talvez você esteja acostumado a estar no ambiente dos crentes, mas você ainda não conhece o Deus dos crentes. Essa noite é uma noite marcante para você mudar a sua identidade e começar a poder dizer: o Senhor é o Deus do meu avô, o Senhor é o Deus do meu pai, e o Senhor também é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Deus está chamando ele a atenção. É mais ou menos assim esse diálogo. E aí, vai mentir para mim também, assim como você mentiu para o seu pai? 28:13, Gênesis 28:13, obrigado, esse diálogo aí. Ei, é o que Deus está falando para ele. E aí? Você, qual o seu nome? Vai mentir para mim também? O seu pai, carnal, você conseguiu enganar 20 anos atrás, mas eu não, Jacó. Você não engana. Salmo 139, está escrito que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Ei, esse Deus, ele é tão grande, ele vai dizer que quando nós ainda éramos seres informes, ele já conhecia os nossos ossos. Ei, o salmista vai dizer: se eu subo as asas da alvorada, se eu corro, quando eu chego lá, o Senhor já está lá. Se eu subir ao mais alto ponto que se possa chegar, quando eu chegar lá, o Senhor já está lá. E se eu descer ao mais profundo do abismo, quando eu chegar lá, o Senhor está lá, com os braços abertos. Não tem como fugir de Deus. É um momento que o Senhor está chamando esse homem para um encontro de identidade. É uma noite de mudança. Deus está dizendo para ele: Jacó, essa noite é uma noite que eu mudo a sua vida. Eu venho dizer para você aqui essa noite é noite que Deus tem para mudar a sua vida. Não basta ser filho de crente, não basta ser amigo de crente, não basta frequentar a igreja. É preciso ter um encontro real com Deus. Deus não transforma aquilo que nós fingimos ser, irmãos, mas sim quem realmente somos. Você já confessou a sua verdadeira identidade perante Deus? Reconhecermos a nossa fraqueza é o primeiro passo para a restauração. Jacó não deixou essa oportunidade passar. Jacó sabe, eu fico imaginando Jacó naquela situação toda, Jacó parando e pensando, falou assim: encontrei com aquele que pode mudar a minha vida. É aqui, é agora, é hoje, não é amanhã, não é depois. Esse é o momento de eu deixar de ser apenas uma pessoa que carrega o título de filho de crente, de neto de crente. Está na hora de eu ser crente, está na hora de eu ter um relacionamento com esse Deus, e esse Deus olhar para mim e falar assim: eu sou o teu Deus também, Jacó. Esse homem está com 97 anos, está bom para você? Com 97 anos, 20 anos carregando esse pesadelo na sua cabeça. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque talvez você fale: pastor, mas eu já estou há 40 anos na igreja. É possível
que você não tenha tido a sua identidade totalmente trocada e transformada por Deus. Talvez você carregue pesos do passado. Isso está sendo difícil. Está sendo difícil carregar esse peso. O Senhor Jesus, Ele tem uma proposta para você essa noite. Eu não quero, filho, que você carregue o peso da religião. Eu não quero, filho, que você carregue o peso da religiosidade, o rótulo institucional. Troca o seu fardo que está pesado, dá ele aqui que eu carrego, e eu vou dar o meu fardo leve para você. Essa é a proposta do Senhor Jesus para nós essa noite. Esse homem, ele lutava com grande medo e angústia. Ele está indo para um encontro seríssimo. Chega para ele a notícia: os servos de Jacó agora é muito rico, milionário. Tomou umas pedaladas lá do Labão, mas o camarada era apaixonado por aquela mulher, rapaz. O camarada apaixonado falou: ô tio, você me enganou, hein? Trabalhei por uma, você me deu outra. Mas não tem problema não, eu vou trabalhar tudo de novo, porque eu quero aquela, é aquela que eu amo. Deus prospera esse homem. Jacó fica rico, com um homem endinheirado. Chega a notícia, os servos dele foram até o irmão dele lá e falou: olha, teu irmão está vindo comprar aquela bronca lá, de 20 anos atrás, está vindo com 400 homens, trocando por miúdos, por linguajar dos mais jovens, como eu. Não entendi porque vocês riram. A Ana quase deu uma gargalhada, que absurdo. Bel, me protege depois, por favor, tá? Mais ou menos assim. Jacó, a casa caiu. Seu irmão está vindo aí, com 400 capangas, para cobrar uma bronca antiga que vocês têm. 20 anos. Ele está com medo, porque esse reencontro é um reencontro que representa o retorno para o erro dele no passado. O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo da consequência. Existem situações que as pessoas carregam por longos anos na sua vida, carregando esse peso do passado, não confessam, não liberam, não trocam de fardo com Jesus, justamente por medo do julgamento, medo da rejeição, medo da consequência. Ei, eu tenho uma notícia muito boa para você. Quando o assunto é Jesus Cristo, Ele tem, aleluia, só Ele tem essa capacidade de pegar o seu passado, quando você fala: Senhor, eu não quero mais, eu me arrependo, vamos trocar de fardo. Ele tem a capacidade de trocar de fardo. Ele pega o seu passado e Ele esquece, Ele anula, Ele não te julga, Ele não aponta o dedo para você, Ele te abraça em amor. Oh, aleluia. A Jacó tenta usar de ferramentas humanas. Ele é cheio da grana, ele compra presentes. Ele tenta acalmar a situação. Vou encontrar com o meu irmão, faz o seguinte: compra uns presentes aí, ajeita a coisa. Quando eu encontrar, faz tempo que eu não vejo meu irmão, vai que eu dou um somebody love nele com esses presentes, e ele fica... Coisa de judeu isso, né, irmãos? Negociação. Coisa dos parentes da Salma também. O pessoal é bom de negociação. São os filhos de Abraão, né? Os diretos. Sangue legítimo de Abraão.
Ela brinca comigo, irmãos, ela fala assim, você viu meu sobrenome e achou que eu fosse rica, milionária, né? Eu falei, no fundo, eu achei que o seu Ali Mohamed El Halabi, que era meu sogro, eu não estou falando em línguas, esse é o nome do meu falecido sogro, Ali Mohamed El Halabi, tivesse algumas ações numa petrolífera lá. Lê do engano, irmãos. Eu falei, mas nenhum restaurantezinho sobrou para nós, nem um restaurantezinho libanês. Ele tinha um restaurante, pegou fogo. Eu falei, sorte a minha. Vai ter que ser na luta mesmo. Mas Deus queria tratar com ele não com esse modelo humano. Nesse encontro, Deus não queria tratar com o jeitinho, usando dos recursos, ele ir e tentar acalmar, aplacar a ira do seu irmão com presentes, talvez acreditando que o tempo acalmaria aquela situação, ele de alguma forma conseguisse passar mel na boca do seu irmão. Lembra da história do mel, né? Depois a gente trata sobre isso. Não, Deus queria outra coisa. E é o que Deus quer de nós. Ele quer um coração rendido, e não uma estratégia humana. Para esse encontro, irmãos, Igreja de Cristo, para esse encontro, esse ajuste, para a correção do passado, Deus não quer negociações humanas. Ele quer um coração rendido, um coração entregue, humilde. É assim que nós vamos conseguir. Sobre esse tópico, esse versículo, eu te pergunto, você tem medo de encarar algo que você deixou mal resolvido no seu passado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fugir até adia, mas não resolve. Em algum momento, será necessário você colocar uma pedra nisso e ser livre para correr, ser livre para sorrir, ser livre para voar em Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: o dia é hoje. Segundo a palavra dele, o dia é hoje. Deus quer que você enfrente o que você teme, meu irmão, minha irmã, com coragem. É noite. O medo, ele nos paralisa, mas o quebrantamento nos transforma. Um coração quebrantado, fale assim comigo, eu preciso de um coração quebrantado. Aleluia. E eles vão para a luta. No versículo 25 tem um registro de que naquela luta o Senhor toca a articulação da coxa dele. Deus deixa uma marca. Esse homem era brabo, irmãos, não era fraco não. Ele lutou até o amanhecer, é o que diz o texto. Até o amanhecer. Eu vou embora, me larga. Não largo, me dá a tua bênção para depois o Senhor subir. Tem uma música que os ex-bleanos estão com todos arrepiados agora. Como tem bastante ex-bleano aqui, olha lá, glória! Viu? Me dá a tua bênção para depois subir. 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 Oh, meu Deus, que saudade. Que saudade da minha infância, só da infância. Esse homem não desiste. E a noite toda. Quanto o Senhor não me der a tua bênção, eu não te largo. E lutou de forma incansável, não desistiu. Uma das características que esse homem tinha, ele era resiliente, ele não desistia fácil.
Por favor, meu irmão, minha irmã, eu rogo a você essa noite, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do teu esposo, mulher. Eu sei, você pode dizer para mim, pastor, você fala assim que você não conhece, nem quero conhecer. Eu já tenho os meus problemas, são bem suficientes. Mas por favor, não desista. Lute por esse homem que um dia Deus colocou na tua vida. Homem, não desista da sua esposa. Não desista. Continue derramando lágrimas aos pés da cruz. Continue lutando de forma insistente e resiliente. Pais, pelo amor de Deus, não desistam dos seus filhos. Continuem jejuando. Continuem orando. Continuem liberando palavras de bênção. Eu não estou dizendo para você aprovar erros, não é isso. Continue dizendo você está errado, mas continue amando. Continue lutando. Continue buscando em Deus. Não amanheceu ainda o dia. Continue lutando. Família é uma instituição que o próprio Deus constituiu. É incrível. Pare para prestar atenção como Satanás luta contra as famílias. Não permita se deixar vencer. Lute, meu irmão, lute, minha irmã. Esse homem, ele se agarra a Deus pedindo uma bênção. E ele recebe uma marca. Um toque que feriu ele. Mas esse toque transformou ele. Deus precisava quebrar esse homem para reconstruir. Deus deixa uma marca. Tem um acréscimo. Abre para mim, por favor, Oséias 12. O 3 e o 4 eu acho que vai estar onde eu preciso. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Eu só quero até aí. O profeta Oséias traz um acréscimo na história de Jacó que Moisés não coloca lá em Gênesis. É incrível, o Espírito Santo revela para Oséias algo a mais sobre essa história. Aqui tem um choro. Aqui tem lágrimas de arrependimento. Ele não chegou seco. Eu imagino, com essa fala de Oséias, deixa lá, filha, naquele lugar, por favor. Com essa fala de Oséias, me arremete o meu pensamento para a cena, Júnior, de não ser assim, olha, eu vou lutar contigo, eu quero a tua bênção para depois subir. Não. Ele não lutou no seco. Ele não lutou sem debruçar sentimento. Ele chorou. Isso me apresenta um olhar para essa luta, Eliana, de quase um desespero. Choro, luta, me dá a tua bênção. Eu imagino ele falando, não vai embora sem me abençoar. Eu tenho um passado problemático que me traz problemas até o meu presente. Eu não consigo mais carregar isso. Me dá a tua bênção. Muda a minha história para depois subir banhado em lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Expressou sentimento.
vezes, meus irmãos, Deus nos toca em áreas dolorosas para curar algo mais profundo. Quais são as marcas que você carrega? Eu tenho uma boa notícia para você. Essas marcas podem se tornar sinais da graça de Deus na tua vida. Oh, irmãos, o quebrantamento ele não é punição. Quebrantamento não é punição. É o caminho da transformação. E Jacó recebe um novo nome. Por fim, ele recebe um nome novo. Você não vai mais se chamar Jacó. A partir de hoje, o seu nome é Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Mudou a identidade, mudou o destino. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. O homem era bravo. Lutou com Deus, pastor Vieira. E prevaleceu. E ele carrega no nome. E tem uns caras aí que querem se meter com Israel hoje. Sabe o país lá, Israel? Leva esse nome por causa dessa história que eu estou contando para vocês e pregando aqui essa noite. Não é qualquer um que vai chegar em Israel e vai vencer Israel, não. Há um movimento no planeta, de tempo em tempo, de antissemitismo, que vem do inferno. Eu vou repetir para você, porque eu estou falando debaixo de um olhar bíblico. O movimento, todos os movimentos antissemitistas, todos que se levantam contra Israel, estão debaixo de ordens malignas do inferno. A Bíblia ensina: orai pela paz em Israel. A partir de hoje, esse homem agora não é mais um enganador. Ele é um homem marcado por Deus. É verdade que ele sai mancando. Toda a vida agora ele tinha uma marca. Sai mancando. Mas essa marca não é qualquer marca. É a marca daquele que lutou com Deus e venceu. Daquele que não desistiu. Ei, é noite de nós sairmos daqui marcados pela não desistência. Nós queremos a bênção dele. Nós temos que cantar, nós temos que pedir, nós temos que viver, nós temos que buscar, dizendo: me dê a tua bênção para depois subir. Eu quero a tua marca, Senhor. Vai sair mancando, mas sai abençoado. Vai sair mancando, mas vai sair limpo, Silvio, e pronto para encontrar com Esaú. E agora ele vai com paz no coração. Agora ele resolve o problema do passado dele. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem um novo nome para você. Apocalipse está escrito que naquele grande dia, aquele dia maravilhoso que nós vamos nos encontrar com o Senhor, o nosso nome vai ser trocado, sabia? Nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Ah, que maravilha! O Senhor tem um novo nome. Entramos na nova Canaã, vamos ter um novo nome, que maravilha. Mas olha que coisa boa, o Senhor já tem uma pré-figuração do que vai acontecer lá para nós hoje. Ele quer um novo nome para nós hoje. Você entende o que eu estou falando? Um novo nome, com um futuro ressignificado,
com uma identidade arrumada, ajustada, alinhada. Um novo nome sem um passado pesado, carregado. Um novo começo. Não importa o que você fez. O que importa é que Deus está fazendo agora e a partir de hoje. Você está disposto, você está disposta a sair mancando desse encontro com Deus, mas com o seu coração transformado, leve? Aleluia. Deus quer nos levar ao Peniel dele. O nome que Jacó dá para esse lugar é Peniel. Lugar do confronto e da transformação. Pare de fugir. Chega, o Senhor marcou um encontro contigo hoje. Lute com Deus em oração, confissão e entrega hoje. Jacó entrou naquela noite como um fugitivo, irmãos. E ele sai daquela noite como um patriarca. Agora Jacó pode dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai, e o meu Deus. E eu tenho falado por cerca de 40 anos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse homem, ele entrou com medo, sai com uma marca. Ele entra como Jacó, o enganador, nessa noite. E ele sai como Israel, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Foi lá em Peniel, aquele lugar que ele descobriu que não se vence na força do braço, mas na força da rendição. Foi ali, irmãos, que aquele homem percebeu a verdadeira bênção não está em evitar, em lutar, mas em permanecer nela, até que Deus transforme a sua identidade. Não desista. Você também pode sair daqui desse culto diferente de como você entrou. Você também pode ser tocado por Deus hoje, e essa é a minha oração. Sim, você pode sair mancando. Mas mancar com Deus é melhor do que você correr sozinho. Fale comigo assim: mancar com Deus é melhor do que correr sozinho. Deus te pergunta hoje: qual o seu nome? Você está disposto a ser verdadeiro, verdadeira? Você está disposta a enfrentar a sua história?